Jaci News, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Vamos de notícias para nos mantermos bem informados. Trem sai dos trilhos e paralisa estações na zona leste de São Paulo. O sistema de emergência Paese, que disponibiliza ônibus aos usuários, foi acionado. Um trem de carga descarrilou próximo à estação da Estação Brás da CPTM e provocou a paralisação de estações na manhã desta quarta-feira, 18. A circulação de trens das linhas 11, Coral e 12, Safira iniciou com interdição parcial no trecho entre as estações Tatuapé, Brás e Luz, sem interferência no serviço 710. Na linha 12, Safira, dois trens circulam entre as estações Brás e Tatuapé, e na linha 11, Coral, dois trens circulam entre as estações Luz e Brás. O Expresso Aeroporto foi suspenso temporariamente. O sistema de emergência Paese, que disponibiliza ônibus aos usuários, foi acionado. Transporte público, descarrilamento, trem, Tatuapé, CPTM. Mais notícias. Brasil recebeu 185 pedidos de refúgio por dia em 2024. Venezuela e Cuba lideram lista. Pedidos, que chegam a 56.444, são maioria de solicitantes da Venezuela, Cuba, Angola, Índia e Vietnã. Entre janeiro e outubro, 56 mil imigrantes solicitaram refúgio ao Brasil. Marcelo Camargo / Agência Brasil. Por dia, o Brasil recebeu ao menos 185 solicitações de refúgio entre janeiro e outubro deste ano. A média é o resultado total de 56.444 pedidos, segundo dados do OBMigra, Observatório das Migrações Internacionais, uma iniciativa da Universidade de Brasília em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Venezuela, 23.129. Cuba, 16.350. Angola, 3.056. Índia, 2.136. E Vietnã, 1.914. Estão entre os países com maior número de solicitantes. O índice representa, ainda, um aumento de 15% quando comparado ao mesmo período de 2023, em que o país registrou 48.946 solicitações. Este ano, os estados de Roraima, São Paulo, Amapá e Paraná foram os que mais registraram pedidos de imigrantes. Veja mais. A AGU disse ao STF que governo não tem condições de barrar o uso do Bolsa Família em bets. Por 7 votos a 4, STF condena Roberto Jefferson a 9 anos de prisão. Alckmin diz que Lula está trabalhando mesmo internado e em plena atividade. No mundo, é estimado que ao menos 120 milhões de pessoas tenham sido forçadas a se deslocar devido a perseguições, conflitos, violência e violações de direitos humanos em 2024. Em 11 anos, o deslocamento forçado global mais que dobrou, registrando um aumento de 100%, de acordo com a Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Entre 1985 e 2022, o Brasil reconheceu 65.811 pessoas como refugiadas, a maioria delas por causa de grave e generalizada violação de direitos humanos. Os dados, divulgados pela Acnur e produzidos pelo CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, apontam, ainda, que o tempo médio para decisão foi de 2,5 anos. Refugiado sírio que vive no Brasil relata dificuldade enfrentada por família que ficou em Damasco. Por Brasília, contrabando de imigrantes. Em agosto, o governo federal alterou as regras de entrada no país após se identificar aumento no contrabando de imigrantes no Brasil. Com o crescimento do fluxo migratório ilegal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que o passageiro que não tiver visto de entrada no Brasil e tem como destino final outro país terá que seguir viagem ou retornar ao local de origem. A decisão foi tomada após a Polícia Federal identificar que o Brasil virou rota de organizações criminosas que fazem contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas.
As autoridades passaram a identificar um aumento exponencial de nacionais oriundos, principalmente, de países asiáticos. Esses viajantes têm seus bilhetes aéreos emitidos com destino final a outros países sul-americanos, informou o Ministério. Até março, por exemplo, a Polícia Federal investigava 110 casos de tráfico de pessoas e 216 de contrabando de migrantes no Brasil, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Crise humanitária. Entre os países nativos dos solicitantes de refúgio, a Venezuela e Cuba se destacam pelo agravamento da crise humanitária, econômica e política. Há uma década, a situação nos países vizinhos fez com que o fluxo migratório dessa população aumentasse significativamente. No caso da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, foi acusado por órgãos da ONU, Organização das Nações Unidas, por perseguir opositores políticos e cometer crimes contra a humanidade. Após as eleições presidenciais no país este ano, a organização divulgou um relatório indicando um aumento profundamente preocupante nas violações dos direitos humanos, informando, ainda, múltiplas e crescentes violações e crimes cometidos pelo governo venezuelano. Entre as violações, o governo venezuelano é acusado de tortura, desaparecimentos forçados e violência sexual. Entre as vítimas, segundo a ONU, estão crianças e adolescentes, além de pessoas com deficiência. Já em Cuba, a população vem enfrentando uma onda de escassez de alimentos e apagões elétricos. Além disso, os cubanos vivem uma das piores crises econômicas do país, agravada pela desvalorização da moeda, queda da produção agrícola e desigualdade social. Bom, você já está tomando seu café da manhã. Então presta atenção nessa notícia. Após bater R$ 6,20, dólar encerra estável em meio ao esforço para a votação de pacote fiscal. Apesar do resultado, o valor representa um índice menor quando comparado ao desta manhã, quando alcançou R$ 6,20. Dólar vem sofrendo uma série de altas. Walter Campanato / Agência Brasil. Em meio à expectativa de redução, o dólar permaneceu estável nesta terça-feira, 17, e após chegar a R$ 6,20 pela manhã, fechou o dia R$ 6,09. Na segunda-feira, 16, a moeda também atingiu R$ 6,09, apesar dos esforços do BC, Banco Central, para conter o avanço do valor. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, PPL, deu início a um esforço concentrado para concluir as discussões e votações das matérias pendentes, entre elas o orçamento de 2025, a regulamentação da reforma tributária e o pacote de ajuste fiscal. Ainda nesta terça, o Copom, Comitê de Política Monetária, do Banco Central divulgou a ata da reunião da semana passada, quando aumentou em 1 ponto percentual a taxa de juros. No documento, os diretores da autoridade monetária defenderam o firme compromisso de convergência da inflação à meta e projetaram mais duas altas similares da taxa Selic nas reuniões de janeiro e março. Veja mais. Corte de gastos. Relator defende manter bloqueio e contingenciamento em emendas. Em ata, Banco Central projeta a taxa de juros em 14,25% ao ano em março de 2025. Dólar fecha o dia R$ 6,09 e renova recorde apesar de leilões do Banco Central. O comitê cita, ainda, a alta da moeda americana e o anúncio do pacote fiscal como fatores determinantes para a elevação dos juros. A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Diz o texto, a disparada do dólar vem seguida da preocupação do mercado financeiro em relação à capacidade do executivo em cumprir as metas do pacote de contenção de gastos do governo. Com isso, o BC decidiu na última semana elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual,
de 11,25% para 12,25%, sinalizando, ainda, mais duas altas de mesma magnitude nas reuniões seguintes. Prioridades do Congresso Nacional. Orçamento de 2025. A Comissão Mista de Orçamento, CMO, deve votar na terça-feira, 17, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Em seguida, a Lei Orçamentária Anual, LUA. Após aprovação na comissão, os textos serão encaminhados para votação em sessão conjunta de deputados e senadores. Reforma tributária. A regulamentação, aprovada no Senado na última semana, retorna à Câmara para análise final após ter sido alterada. A conclusão da votação ainda em 2024 é uma promessa de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG. Pacote fiscal. O conjunto de propostas do governo inclui um projeto de lei, PL, um projeto de lei complementar, PLP, e uma proposta de emenda à Constituição, PEC, com expectativa de redução de 70 bilhões de reais nos gastos obrigatórios até 2026. Apesar da importância, o pacote enfrenta resistência no plenário, especialmente por causa do descontentamento de parlamentares com as regras de emendas parlamentares definidas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Está tendo um bom dia. Vamos de mais notícias. 6 policiais civis de SP já foram presos após serem delatados por empresário que os acusou de corrupção e elo com PCC. 2 agentes haviam sido presos em setembro pela PF e outros 4 policiais, incluindo um delegado, foram detidos na terça, 17. Eles foram denunciados por Vinícius Gritzbach. Empresário foi morto após dizer ao MP que grupo tentou extorquir dinheiro dele. O sol já deve estar esquentado. E tem notícia boa para você. Aqui no Jazzy News. Após morte de cão Joca e caso Pandora, a Lespa aprova projeto de lei que regulamenta transporte de animais em avião no estado de SP. Proposta foi feita em 2023 pelos deputados Caio França, PSB, Ricardo França, Podemos, e Rafael Saraiva, União Brasil. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, aprovou na noite desta terça-feira, 17, em votação simbólica, o projeto de lei que regulamenta o transporte de animais domésticos de pequeno porte pelas companhias aéreas que operam em aeroportos sob concessão estadual. A proposta foi feita em 2023 pelos deputados Caio França, PSB, Ricardo França, Podemos, e Rafael Saraiva, União Brasil. Com a morte do cão Joca após ser transportado para o destino errado, os parlamentares apresentaram um substitutivo para que a regulamentação no estado de São Paulo seja de acordo com a Lei Joca. Uma notícia horrorosa agora: o urso é baleado, cai de árvore e mata caçador nos Estados Unidos. O homem fazia parte de grupo de caçadores que estava perseguindo o animal. Temporada de caça com arma de fogo está aberta na região onde o caso aconteceu. E atenção, Mega Sena de fim de ano sorteará mais de R$500 milhão. Está gostando do Jazzy News? Então deixa aquele like que vai nos ajudar e engrandecer. Já tomou café? Agora o seu estômago irá embrulhar. O pai e a madrasta de Sarah Sharif, uma menina de 10 anos gravemente abusada e encontrada morta em sua casa na Inglaterra, foram condenados nesta terça-feira, 17, à prisão perpétua por homicídio. Segundo a BBC, Sarah adorava tocar violão e sonhava em participar do programa de calouros britânico X Factor. Sua cor preferida era rosa, e sua comida favorita era frango biryani. Com elementos de crueldade e diversos abusos, seu assassinato chocou o país quando veio à tona. Urfai Sharif, de 42 anos, e Beinas Batol, de 30, foram considerados culpados na semana passada pela morte da menina, ocorrida em agosto, em um caso descrito pelos promotores como uma campanha de abuso. O tio de Sarah, Faisal Malik, de 29 anos, também foi considerado culpado por causar ou permitir a morte da menina. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Após a morte da menina, os 3 fugiram para o Paquistão,
onde o Sheriff telefonou para a polícia do Reino Unido dizendo que ele a puniu legalmente, e ela morreu, afirmaram os promotores. Ele admitiu ter batido demais nela, mas disse que não tinha intenção de a matar. A polícia em Londres então foi até a casa da família e encontrou o corpo de Sarah sob um cobertor em um beliche no dia 10 de agosto de 2023. Os três retornaram ao Reino Unido mais de um mês após fugirem e foram presos sob suspeita de homicídio. O julgamento no Tribunal Penal Central Britânico revelou detalhes horríveis de abuso, incluindo mais de 70 ferimentos recentes e muitos outros mais antigos, como hematomas, queimaduras, fraturas e marcas de mordida. O caso também levantou questionamentos sobre falhas dos serviços sociais e das autoridades em intervir e proteger a menina. A morte de Sarah foi o resultado de anos de negligência, agressões frequentes e o que só pode ser descrito como a tortura desta pequena criança, disse o juiz John Kavanagh. O grau de crueldade é quase inconcebível. Nenhum de vocês demonstrou um pingo de verdadeiro remorso. Sarah foi descrita no tribunal como enérgica e sonhava em ser uma princesa de conto de fadas. Seu espírito ficou em um vídeo gravado 2 dias antes de sua morte, no qual ela aparece dançando em casa, apesar de múltiplos ossos quebrados e queimaduras de ferro em seu corpo. Apesar de tudo, ela sorriu para a câmera, observou o juiz. Políticos e outras autoridades pediram uma revisão do que deu errado e reformas para evitar que casos semelhantes se repitam. A morte dela é um lembrete comovente das profundas fraquezas em nosso sistema de proteção infantil que, como país, falhamos repetidamente em corrigir, disse Raquel de Souza, comissária para crianças da Inglaterra, em um comunicado após o julgamento. Já estivemos aqui antes, e toda vez dissemos nunca mais. Sarah começou a usar hijab para ir à escola em 2022. Foto divulgação / polícia de Surrey após o julgamento. Registros do Tribunal de Família foram divulgados, mostrando que o Sheriff e sua ex-esposa, Olga Sheriff, já estavam no radar dos serviços sociais 3 anos antes do nascimento de Sarah. O pai e a madrasta obtiveram a custódia de Sarah e de seu irmão mais velho após relatos de que a mãe os abusava. Apesar das acusações de que o Sheriff abusava fisicamente dos filhos, as alegações nunca foram testadas em tribunal. O Conselho do Condado de Surrey, que levantou preocupações repetidas vezes sobre a possibilidade de Sarah estar sofrendo abusos físicos e emocionais por parte dos pais, planeja revisar as circunstâncias de sua morte. Os serviços infantis investigarão após a escola relatar que Sarah apresentava hematomas, mas a agência não tomou nenhuma outra medida. Mais tarde, o pai a retirou da escola para impedir que as autoridades descobrissem os abusos, afirmou o juiz. Ela não recebeu educação em casa. Brasileira faz retorno voluntário do Reino Unido e recebe R$22 mil do governo do país. Esse foi Jaci News de hoje. Obrigado pela atenção. Até mais ver.